Bom, vamos lá. Um caso judicial lá na Califórnia acabou de, assim, balançar o mundo da tecnologia. Um júri decidiu que os gigantes das redes sociais são sim responsáveis pelo vício de uma usuária. Vamos entender o que isso realmente significa. 6 milhões de dólares. É isso mesmo. Esse foi o valor que um júri determinou numa decisão recente contra a Meta e o Google. Então, a gente vai detalhar esse caso, o veredito, e, logo depois, analisar uma perspectiva bem crítica que levanta uma questão importante: de quem é a culpa de verdade? Tudo começou lá num tribunal de primeira instância em Los Angeles. Foi ali que um júri chegou a uma decisão que, olha, pode abrir um precedente e tanto. E os detalhes desse veredito são importantíssimos. O júri não só culpou as empresas, mas afirmou que elas agiram com malícia. E é por isso que a indenização foi dividida, metade para compensar os danos e a outra metade como uma punição mesmo. Claro, como já era de se esperar, a Meta e o Google já avisaram que vão recorrer, então essa história ainda tem muito chão pela frente. Mas quem está no centro dessa história toda? Vamos dar uma olhada no lado da autora da ação e entender a cronologia da experiência dela, tudo conforme foi apresentado no processo. A linha do tempo da autora mostra uma exposição muito cedo às plataformas, né? YouTube com 6 anos, Instagram com 9. E logo depois, segundo a alegação, começaram a aparecer os primeiros problemas de saúde mental que teriam culminado no que ela descreve como um vício já formado aos 14 anos. As palavras da própria autora, que usa o pseudônimo Clay, dão uma dimensão bem pessoal ao caso. Ela fala de um isolamento da família e também alega que desenvolveu uma obsessão com a própria aparência, algo que teria sido potencializado pelo uso constante dos filtros do Instagram. Bom, essa é a história pelo ponto de vista da autora e do júri. Só que uma das fontes que a gente analisou vira o jogo, sabe? Apresenta um contraponto bem forte que questiona a base toda dessa decisão. E isso nos leva à pergunta central levantada por uma das fontes: a responsabilidade é inteiramente das empresas de tecnologia? Será? E aqui a gente vê um choque de interpretações, né? Para o júri, o algoritmo é quase uma arma. Já para o comentarista da fonte, é só um espelho dos interesses da pessoa e o controle de parar de usar continua sendo de quem está com o celular na mão. O argumento dele é que não seria bem um vício, mas uma escolha de continuar usando a plataforma. A crítica dessa fonte aponta para outro lugar: a responsabilidade dos pais. O comentarista joga a pergunta no ar, questionando diretamente a falta de supervisão durante a infância e adolescência da jovem. E para reforçar esse ponto, ele faz uma analogia, lembrando que culpar a nova tecnologia pelos problemas dos jovens não é algo de agora. Antigamente, a TV era a grande vilã. Hoje, parece que as redes sociais ocuparam esse papel, talvez tirando o foco de outras possíveis causas. Mas a crítica não para na responsabilidade dos pais, não. A análise da fonte vai além e conecta este caso a uma batalha ideológica maior, usando até um termo específico para descrever isso. É bem importante a gente entender o que esse comentarista quer dizer com lei Felka. Ele mesmo explica que não é uma lei de verdade, mas um conceito que ele criou para descrever o que ele enxerga como uma estratégia política. Na visão dele, a ideia seria usar a causa nobre de proteger crianças como pretexto, como desculpa, para implementar um controle sobre o fluxo de informações e aumentar a vigilância do Estado. Então, na visão desse comentarista, o processo não é um caso isolado. Ele o enxerga como uma tática numa guerra cultural muito maior. O verdadeiro alvo, segundo ele, não seria o vício em si, mas a capacidade das pessoas de conversarem e formarem opiniões sem a intermediação da mídia tradicional, o que, para ele, desafia as narrativas já estabelecidas. Então, como é que a gente junta essas peças? De um lado, tem a decisão da justiça que bota a culpa nas empresas. De outro, uma crítica que aponta para a responsabilidade de cada um e para uma possível agenda política por trás de tudo. Essa tabela deixa o conflito bem claro, né? O júri foca 100% na conduta da Meta e do Google. Já a fonte redistribui essa responsabilidade, aponta para a usuária e principalmente para os pais por supostamente não terem imposto limites. No fim das contas, esse caso é muito maior do que uma disputa por 6 milhões de dólares. Ele toca no coração de um dos debates mais complexos da nossa época. Um debate que envolve tecnologia, a saúde mental dos jovens e essa tarefa dificílima que é definir de quem é a responsabilidade nesse nosso mundo hiperconectado.
Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. A responsabilidade de navegar no mundo digital e proteger os mais vulneráveis, ela deve ser das plataformas, dos pais, do Estado ou do próprio indivíduo? A resposta, provavelmente, não é nada simples.